Sob o sol escaldante do deserto, um potro de raça treme de sede e fome, suas patas presas por correntes a uma estaca de ferro cravada na areia. Um homem em terno elegante observa friamente a cena de dentro de seu carro de luxo. "Ninguém vai encontrá-lo aqui", murmura com um sorriso cruel, antes de partir, deixando apenas uma nuvem de poeira. O animal relincha desesperadamente, sua língua ressecada, os olhos perdendo o brilho a cada hora. Mas o que acontece a seguir deixa todos em choque. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol castigava impiedosamente as dunas intermináveis do deserto de areia dourada, onde nem mesmo os lagartos ousavam se aventurar naquela tarde escaldante. O silêncio era quebrado apenas pelo som metálico de correntes se arrastando contra uma estaca de ferro, cravada profundamente na areia. Ali, um jovem potro de pelagem castanho-dourada, com pernas longas e elegantes que denunciavam sua linhagem nobre, lutava em vão contra suas amarras. Suas costelas já se destacavam sob o pelo embaçado pela poeira, testemunhas silenciosas de dias sem alimento. Seus olhos, outrora vibrantes, agora estavam opacos pela sede e pelo desespero. O animal, que não deveria ter mais que alguns meses de vida, era a imagem viva do sofrimento. Não muito distante, um Mercedes-Benz último modelo permanecia estacionado, seu motor ligado, fazendo ronronar o ar-condicionado que mantinha seu ocupante protegido do calor inclemente. Através dos vidros escuros, Ricardo Mendonça observava sua obra com uma satisfação gélida. Vestido em um terno italiano impecável, seus dedos tamborilavam no volante de couro, enquanto um sorriso sem alegria brincava em seus lábios finos. "Isso vai ensiná-lo a nunca mais me humilhar", murmurou para si mesmo, ajustando o relógio de ouro em seu pulso. Seus olhos, tão frios quanto duas pedras de gelo, fixavam-se no potro que representava tudo o que ele mais desprezava: a supremacia de seu antigo mentor no mundo da criação de cavalos. O animal era o primeiro descendente do lendário Tempestade do Deserto, o garanhão que havia se tornado uma lenda viva nos círculos equestres. Mais que isso, era o símbolo da derrota mais amarga que Ricardo já havia sofrido. No último leilão internacional, seu antigo mentor, Alberto Santiago, havia superado sua oferta milionária, adquirindo o direito de cobrir suas éguas com Tempestade do Deserto. A humilhação pública ainda queimava em sua memória como ácido. Os cochichos, os olhares de pena, as manchetes nos jornais especializados, tudo isso alimentava um ódio que crescia dia após dia em seu peito. E agora, finalmente, sua vingança estava em curso. Em sua mente perturbada, Ricardo revivia as palavras duras de seu pai, pronunciadas em seu leito de morte. "Você nunca será metade do homem que Alberto é." Aquela frase o perseguia, envenenando cada momento de sua existência. Agora, ao condenar o precioso potro à morte mais cruel, sentia-se finalmente capaz de provar seu valor. O relincho agoniado do animal ecoou pelo deserto, mas Ricardo apenas aumentou o volume do rádio, deixando que as notas suaves de uma música clássica preenchessem o interior luxuoso do carro. Com um último olhar de desprezo, engatou a marcha e acelerou, deixando para trás apenas uma nuvem de poeira e um rastro de crueldade que mancharia para sempre as areias douradas. Enquanto o Mercedes se afastava, o vento começou a soprar, trazendo consigo o aroma inconfundível de tempestade. No horizonte, nuvens escuras se formavam, promessas silenciosas de uma mudança que ninguém poderia prever. O potro, exausto, deixou-se cair sobre a areia quente, suas pernas tremendo com o esforço de permanecer em pé. No pequeno povoado de Aguada Serena, a menos de 10 quilômetros dali,
Um senhor de idade avançada sentava-se em sua cadeira de balanço gasta, observando o céu com olhos experientes. Joaquim Silva, conhecido por todos simplesmente como Seu Joaquim, sentia em seus ossos artríticos que algo estava para acontecer. Aos 78 anos, havia aprendido a confiar nesses pressentimentos. Seu pequeno barraco, construído com suas próprias mãos décadas atrás, guardava mais histórias do que qualquer livro poderia conter. As paredes de adobe, desgastadas pelo tempo, eram testemunhas silenciosas de uma vida dedicada aos cavalos e ao deserto. Em um canto, suas antigas ferramentas de domador descansavam, cobertas por uma fina camada de poeira, como relíquias de um tempo que parecia cada vez mais distante. O velho acariciou distraidamente a antiga foto em preto e branco que sempre carregava no bolso da camisa. A última imagem de seu filho, Daniel, sorrindo ao lado de seu primeiro cavalo. A dor da perda, mesmo após tantos anos, ainda era uma companheira constante, assim como a culpa que carregava por não ter conseguido encontrá-lo durante aquela fatídica tempestade de areia. Um relincho distante chamou sua atenção, trazido pelo vento que começava a soprar mais forte. Havia algo diferente naquele som, algo que fez seu coração acelerar de uma maneira que não sentia há muito tempo. Levantando-se com dificuldade, Seu Joaquim caminhou até a beirada de sua varanda. Seus olhos enrugados, esquadrinhando o horizonte em busca de sinais do que estava por vir. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de vermelho e dourado, enquanto as nuvens de tempestade se aproximavam rapidamente. No coração do velho domador, uma certeza começava a se formar. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. E, de alguma forma, os cavalos estariam novamente no centro dessa mudança. Uma madrugada mal havia começado quando os primeiros gritos de espanto ecoaram pelas ruas empoeiradas de Aguada Serena. Seu Joaquim, que já estava desperto preparando seu café da manhã, ouviu a comoção crescente vinda da praça central. Os latidos dos cachorros se misturavam a vozes assustadas, criando uma sinfonia de caos que quebrava a paz habitual do povoado. Apoiando-se em sua bengala de madeira entalhada, presente de seu falecido filho, o velho domador caminhou até a porta. O que viu fez seu coração dar um salto. Uma égua majestosa, de pelagem negra como a noite, galopava pelas ruas estreitas, relinchando de forma desesperada. Seu pelo lustroso brilhava sob a luz fraca do amanhecer, e havia algo em seus movimentos que transmitia uma urgência angustiante. "É um fantasma do deserto!" gritou Dona Carminha, a doceira que sempre abria sua padaria antes do nascer do sol. "Dizem que eles aparecem para levar as almas dos incautos." A mulher se benzeu 3 vezes, recuando para dentro de seu estabelecimento. Outros moradores faziam o mesmo, trancando portas e fechando janelas, deixando apenas frestas por onde espiavam o animal misterioso. Mas Seu Joaquim permaneceu imóvel em sua varanda, seus olhos experientes estudando cada movimento da égua. Havia algo familiar nela, algo que ia além de sua beleza excepcional. Seus cascos, embora cobertos de areia, mostravam sinais de cuidados profissionais, e sua estrutura física denunciava uma linhagem nobre. Este não era um animal selvagem comum, muito menos um fantasma. A égua, percebendo sua presença, aproximou-se com passos cautelosos. Seus olhos grandes e expressivos fixaram-se nos do velho domador, e naquele momento, Seu Joaquim sentiu uma conexão que não experimentava há décadas. O animal bufou suavemente, suas narinas dilatadas captando o cheiro do homem, como se o avaliasse. "Você está procurando alguém, não está?" murmurou Seu Joaquim, estendendo lentamente sua mão enrugada. A égua pressionou o focinho contra sua palma e ele pôde sentir o tremor que percorria seu corpo atlético. "Calma, menina.
está tudo bem agora." Naquele instante, o animal recuou alguns passos e começou a movimentar-se de forma peculiar, alternando entre olhar para o deserto e voltar-se para o velho. Seu comportamento era inequívoco. Ela estava tentando comunicar algo, tentando guiá-lo para algum lugar além das dunas douradas que cercavam o povoado. "Seu Joaquim, pelo amor de Deus, não vá!" gritou seu vizinho José da janela de sua casa. "O senhor conhece as histórias. Os fantasmas do deserto sempre aparecem antes das grandes tempestades, levando os tolos para a morte nas areias." O velho domador, no entanto, já havia tomado sua decisão. Em seus longos anos de convivência com cavalos, havia aprendido a confiar nos instintos desses animais nobres. Algo no desespero daquela égua tocava uma corda profunda em seu coração, lembrando-o de sua própria busca desesperada anos atrás. Com movimentos decididos, entrou em sua casa e começou a reunir seus equipamentos antigos, um cantil de água, algumas ferramentas básicas que sempre carregava em suas andanças pelo deserto e um pequeno estojo de primeiros socorros que mantinha desde seus dias como domador. Em seu coração, uma certeza crescia. Esta não era uma aparição sobrenatural, mas um pedido de ajuda. "Se não voltar até o pôr do sol, chamem as autoridades", instruiu aos vizinhos que se aglomeravam a uma distância segura, observando seus preparativos com uma mistura de preocupação e incredulidade. Alguns tentaram argumentar, lembrando-o de sua idade avançada e das artrites que o afligiam. Mas seu Joaquim apenas sorriu, um sorriso que carregava décadas de sabedoria. "Às vezes", disse ele, ajustando o chapéu gasto em sua cabeça, "Deus nos envia anjos em formas inesperadas. E hoje, meus amigos, este anjo tem 4 patas e está me chamando para uma missão." Seu Joaquim olhou uma última vez para a foto de seu filho, guardada seguramente em seu bolso, antes de partir. "Talvez esta seja minha chance de fazer a coisa certa, meu filho", sussurrou para a imagem desbotada. "Talvez esta seja minha redenção." O sol já estava alto quando seu Joaquim sentiu as primeiras gotas de suor escorrerem por suas costas. O calor era inclemente e cada passo na areia escaldante exigia um esforço imenso de suas pernas cansadas. A égua negra mantinha um ritmo constante à sua frente, ocasionalmente diminuindo a velocidade para permitir que ele a alcançasse. "Você sabe exatamente para onde está indo, não é, menina?", murmurou o velho, tomando um pequeno gole de água de seu cantil. Anos de experiência no deserto haviam lhe ensinado a racionar cada precioso mililitro. Seus olhos, protegidos pela aba gasta de seu chapéu, esquadrinhavam o horizonte em busca dos sinais que apenas os verdadeiros conhecedores do deserto sabiam interpretar. O vento começou a soprar mais forte, trazendo consigo o aroma característico de tempestade. As nuvens escuras que havia avistado mais cedo agora se aproximavam rapidamente, transformando o céu em um mosaico ameaçador de cinza e dourado. Seu Joaquim sabia que precisavam encontrar o que quer que estivessem procurando antes que a tempestade os alcançasse. Após o que pareceram horas intermináveis, a égua parou abruptamente, suas orelhas se movendo nervosamente. Um relincho fraco e distante chegou aos ouvidos do velho domador, fazendo seu coração acelerar. A égua respondeu com um som agudo e angustiado, começando a trotar mais rapidamente em direção à origem do som. Foi então que seu Joaquim o viu. Um vulto tremulante contra o horizonte, uma forma pequena e imóvel, presa a algo que reluzia sob o sol impiedoso. Seu estômago se contraiu quando, ao se aproximar, a cena completa se revelou diante de seus olhos. Um jovem potro, não mais que um filhote, estava acorrentado a uma estaca de ferro cravada profundamente na areia.
Suas costelas eram visíveis sob o pelo ressecado e seus olhos, semicerrados, mal conseguiam acompanhar os movimentos de seus salvadores. A égua imediatamente se aproximou, tocando o focinho do filhote com uma delicadeza comovente. "Meu Deus do céu!" sussurrou seu Joaquim, sua voz embargada pela emoção e pela raiva. Em todos seus anos no deserto, jamais havia presenciado um ato de crueldade tão calculada. Suas mãos tremiam enquanto retirava as ferramentas de sua bolsa, determinado a libertar o animal. A égua permanecia ao lado do filhote, oferecendo sombra com seu próprio corpo, enquanto o velho trabalhava nas correntes. Seu Joaquim podia ver agora que o potro tinha características únicas. Uma mancha branca em forma de estrela em sua testa e pernas longas e elegantes que denunciavam sua linhagem nobre. Quem seria capaz de fazer algo assim? Murmurou para si mesmo, lutando com o cadeado enferrujado que prendia as correntes. Suas artrites protestavam a cada movimento, mas a determinação em seus olhos não vacilava. Com um estalo metálico, o cadeado finalmente cedeu. O alívio, no entanto, foi momentâneo. O potro, mesmo liberto, estava fraco demais para se levantar. Seu Joaquim sabia que precisavam agir rapidamente. Anos de experiência no deserto haviam lhe ensinado sobre certas plantas que armazenavam água em suas raízes e folhas. Com movimentos ágeis para sua idade, começou a procurar nas proximidades. "Aqui está!" exclamou, encontrando um pequeno grupo de suculentas escondidas entre as dunas. Com seu canivete, cortou algumas folhas carnudas, espremendo o líquido precioso nos lábios ressecados do potro. A égua observava atentamente cada movimento, como se entendesse exatamente o que ele estava fazendo. O vento agora soprava com força total, e os primeiros grãos de areia começavam a dançar no ar. A tempestade estava chegando e eles estavam completamente expostos. O potro, embora um pouco mais hidratado, ainda estava longe de poder caminhar por conta própria. "Vamos ter que fazer isso juntos, menina", disse seu Joaquim à égua, que parecia entender a gravidade da situação. Com um esforço sobre-humano, o velho começou a erguer o potro, usando técnicas que havia aprendido em seus anos como domador. A égua, demonstrando uma inteligência extraordinária, posicionou-se de modo a ajudar a suportar o peso de seu filhote. O horizonte havia desaparecido completamente agora, engolido pela cortina de areia que avançava em sua direção. Seu Joaquim sabia que tinham apenas minutos antes que a tempestade os alcançasse. Com o potro parcialmente apoiado entre ele e a égua, começaram sua jornada de volta. "Confio em você para nos guiar, menina", murmurou o velho, mal conseguindo enxergar 2 metros à sua frente. A égua relinchou suavemente como se respondesse e começou a se mover com uma certeza impressionante através da tempestade que se formava. O uivo do vento aumentava a cada segundo, transformando o deserto em um cenário apocalíptico de areia e sombras. Mas algo extraordinário estava acontecendo. A égua, guiada por um instinto maternal que desafiava a explicação, parecia capaz de encontrar seu caminho mesmo na escuridão crescente. A tempestade de areia transformava o mundo em um turbilhão dourado e ameaçador. Seu Joaquim mal conseguia respirar, usando um lenço velho para proteger seu nariz e boca da areia que voava em todas as direções. O potro, ainda parcialmente apoiado entre ele e a égua, tremia violentamente, seus olhos fechados contra a fúria dos elementos. "Calma, pequeno", sussurrava o velho constantemente, tanto para confortar o animal quanto para manter sua própria coragem. Suas pernas doíam terrivelmente e cada passo era uma batalha contra o vento que ameaçava derrubá-los. A égua, no entanto, mantinha-se firme, seu corpo forte servindo como escudo para proteger tanto seu filhote quanto o idoso. Memórias daquela fatídica noite
há tantos anos, começaram a invadir a mente de seu Joaquim. Outra tempestade, muito parecida com esta, havia levado seu filho Daniel. Na época, ele também havia se perdido na imensidão dourada, procurando desesperadamente por seu menino. O pensamento fez seu coração apertar, mas algo dentro dele dizia que desta vez seria diferente. A égua parou abruptamente, suas orelhas se movendo em todas as direções. Por um momento, seu Joaquim temeu que tivessem se perdido completamente, mas então, através do rugido da tempestade, um som familiar alcançou seus ouvidos, o latido distante dos cães de Aguada Serena. "Você é realmente extraordinária", murmurou para a égua, admirado com seu senso de orientação sobrenatural. O animal respondeu com um suave relincho, como se entendesse o elogio antes de recomeçar sua caminhada determinada em direção aos sons que prometiam segurança. O potro, embora ainda muito fraco, parecia ganhar um pouco mais de força a cada passo. Seu Joaquim podia sentir o coração do animal batendo contra seu braço, um lembrete constante da vida preciosa que lutavam para salvar. De tempos em tempos, parava para oferecer mais água ao filhote, usando as últimas gotas de seu cantil com cuidado meticuloso. Após o que pareceu uma eternidade, sombras começaram a se materializar através da cortina de areia. As primeiras casas de Aguada Serena. Vozes agitadas podiam ser ouvidas agora, gritos de espanto e preocupação misturando-se ao uivo do vento. "Seu Joaquim, graças a Deus!" A voz de Dona Carminha foi a primeira que ele reconheceu. A doceira estava parada na entrada de sua padaria, segurando uma lanterna que criava um facho de luz através da tempestade. Outros moradores começaram a surgir, formando uma corrente humana para guiá-los até a segurança. "O galpão!" gritou José, seu vizinho, apontando para uma construção sólida no final da rua. "Podemos abrigá-los lá." O local, que normalmente servia para guardar ferramentas e suprimentos da comunidade, era o único espaço grande o suficiente para acomodar os cavalos. Com a ajuda dos moradores, conseguiram guiar os animais para dentro do galpão. Assim que entraram, a égua sacudiu-se vigorosamente, espalhando areia para todos os lados, antes de se voltar imediatamente para seu filhote. O potro, exausto, deixou-se cair sobre um monte de feno limpo que alguém havia providenciado rapidamente. "Precisamos de água morna e toalhas", comandou seu Joaquim, caindo pesadamente em um banco de madeira. Suas pernas finalmente cediam ao cansaço extremo, mas seus olhos permaneciam alertas, observando cada movimento dos animais. "E também mel, se alguém tiver. Ajuda a recuperar as forças." A comunidade se mobilizou rapidamente. Dona Carminha voltou correndo com pães frescos e mel de sua padaria. José trouxe baldes de água morna de sua casa, enquanto sua esposa carregava braçadas de toalhas limpas. Outros moradores começaram a chegar, trazendo o que podiam para ajudar: cenouras, maçãs, cobertores velhos. Seu Joaquim sorriu cansado, observando a égua que agora limpava delicadamente seu filhote com a língua, um comportamento tão maternal que emocionava a todos os presentes. "Não são fantasmas nem anjos", explicou suavemente. "São criaturas de carne e osso como nós, e alguém tentou condenar este pequeno a uma morte terrível." Um murmúrio de indignação percorreu o galpão. Os moradores de Aguada Serena eram pessoas simples, mas com um forte senso de justiça. A ideia de que alguém pudesse cometer tal crueldade contra um animal indefeso era revoltante para todos. O velho domador estudou mais atentamente o jovem animal, notando pela primeira vez uma pequena marca na base de seu pescoço. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. "Este não é um potro qualquer", disse lentamente. "Esta marca é do Hará Santiago. Este pequeno pertence a Alberto Santiago,
o maior criador de cavalos desta região. Um silêncio pesado caiu sobre o galpão, quebrado apenas pelo som da tempestade que continuava a rugir lá fora. Todos ali conheciam a reputação do Rara Santiago e seu proprietário. Um homem respeitado não apenas por sua riqueza, mas principalmente por seu tratamento ético e cuidadoso com os animais. A manhã seguinte amanheceu límpida, como se a tempestade da noite anterior não tivesse passado de um sonho distante. O galpão comunitário havia se transformado em um centro de atenção do povoado, com moradores se revezando para cuidar dos cavalos resgatados. O potro, embora ainda fraco, já mostrava sinais de melhora, aceitando água e pequenas porções de comida oferecidas com cuidado por seu Joaquim. Sentado em sua cadeira de balanço, que alguém gentilmente trouxera de sua casa para o galpão, o velho domador observava a interação entre mãe e filho com olhos marejados. A égua não se afastava do potro nem por um momento, mantendo uma vigília constante que comovia a todos que presenciavam a cena. O velho assentiu gravemente, ajeitando-se em sua cadeira. Momentos depois, um homem de meia idade, usando um uniforme impecável da polícia local, entrou no galpão. Seus olhos percorreram o ambiente até se fixarem nos cavalos, e uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto. "E com razão", respondeu seu Joaquim, levantando-se com dificuldade. "Ela nos guiou até seu filhote, que alguém tentou matar no deserto." Sua voz tremeu ligeiramente ao relembrar a cena terrível que encontrara entre as dunas. "Isso não foi uma coincidência", concluiu o delegado, guardando seu caderno. "Primeiro o roubo do potro, depois a fuga da égua. Alguém planejou isso cuidadosamente. Vou avisar o Sr. Alberto imediatamente." "É impossível", murmurou para si mesmo, aproximando-se para examinar melhor o animal. "Mas a semelhança é incrível." "Graças a Deus!" exclamou, aproximando-se rapidamente. A égua relinchou suavemente em reconhecimento, permitindo que seu dono a acariciasse. O potro, ainda deitado no feno, ergueu a cabeça com interesse. Os moradores presentes observavam a cena em silêncio, sentindo que estavam testemunhando algo importante. Alberto Santiago deu alguns passos em direção ao velho domador, suas mãos tremendo ligeiramente. Seu Joaquim baixou os olhos, as memórias dolorosas voltando com força total. Não podia continuar, Alberto. Não depois de perder Daniel. O deserto tinha levado tudo de mim. O velho domador sentiu seu coração falhar uma batida. Tempestade do Deserto era uma lenda viva no mundo dos cavalos, conhecido por sua linhagem excepcional e temperamento único. E agora, olhando mais atentamente para o potro resgatado, seu Joaquim podia ver claramente as semelhanças. "Tempestade", murmurou, lembrando-se do magnífico garanhão que havia ajudado a treinar tantos anos atrás, quando Alberto era apenas um jovem aprendiz cheio de sonhos. "Então é por isso que tentaram matá-lo. Alguém queria atingir você através dele." O delegado Martins, que havia retornado ao galpão, pigarreou para chamar a atenção. "Precisaremos da sua ajuda, Sr. Alberto, e da sua também, seu Joaquim. Temos que encontrar o responsável por isso antes que ele tente algo novamente." O velho domador olhou para o potro, que agora tentava se levantar com mais força, como se a presença de seu dono lhe desse nova energia. A égua permanecia próxima, pronta para apoiá-lo se necessário. Era uma cena que aquecia o coração e, ao mesmo tempo, fazia sua determinação crescer. 3 dias se passaram desde o resgate, e o pequeno galpão de Aguada Serena havia se transformado em um improvável centro de investigações. O delegado Martins tinha estabelecido uma base temporária ali, onde conduzia entrevistas e analisava evidências, enquanto o potro continuava sua recuperação sob os cuidados atentos de seu Joaquim.
Alberto Santiago também permanecia no povoado, hospedado na única pousada local. Havia insistido em levar os cavalos de volta ao Haras, mas tanto o delegado quanto seu Joaquim concordaram que era mais seguro mantê-los ali por enquanto, longe dos olhos de possíveis inimigos. Não naquele dia, respondeu o velho, mas agora que penso melhor, vi um carro preto, muito luxuoso, passando pela estrada principal há cerca de uma semana. Não é comum ver veículos assim por aqui. Alberto fechou os olhos por um momento, como se tentasse controlar uma onda de raiva. Ricardo Mendonça, disse finalmente. Ele tem participado de todos os leilões importantes nos últimos meses, sempre tentando superar minhas ofertas. No último evento, quando consegui os direitos de reprodução de Tempestade do Deserto, ele ficou furioso. O delegado Martins fez várias anotações rápidas em seu caderno. Ricardo Mendonça, o herdeiro das empresas Mendonça? Isso complica as coisas. Ele tem muito poder e influência na região. Seu Joaquim observava a conversa em silêncio, sua mão ainda repousando no pescoço do potro. O animal havia progredido significativamente nos últimos dias, já conseguindo ficar em pé e caminhar pequenas distâncias. Sua recuperação era quase milagrosa, considerando o estado em que fora encontrado. Tem algo mais, disse o velho domador suavemente, chamando a atenção dos outros. Algo que percebi ontem à noite, quando estava checando os ferimentos dele. Com cuidado, afastou o pelo na parte inferior do pescoço do potro, revelando uma pequena marca avermelhada. Alberto empalideceu visivelmente. Ricardo sempre carrega aqueles charutos caros. Ele costumava se gabar de como marcava seus próprios cavalos quando era jovem, dizendo que era para provar sua propriedade. Precisamos de mais que coincidências, disse o delegado guardando seu caderno. Sem provas concretas, não podemos fazer nada contra alguém como Ricardo Mendonça. O velho domador caminhou até uma janela do galpão, observando as dunas douradas que se estendiam até o horizonte. As correntes que prendiam o potro ainda estão lá, cravadas na areia. E se houver impressões digitais nelas, ou marcas de pneus que possam ser relacionadas ao carro de Ricardo? Não, interrompeu seu Joaquim com firmeza. Quanto mais pessoas souberem, maior o risco de Ricardo descobrir. Eu mesmo posso guiá-los até o local. Conheço aquele deserto como a palma da minha mão. O delegado Martins observou os dois homens por um momento antes de assentir. Está bem, partiremos ao amanhecer, apenas nós três. Vou trazer o equipamento necessário para coletar as evidências adequadamente. Enquanto os outros discutiam os detalhes do plano para o dia seguinte, seu Joaquim voltou sua atenção para os cavalos. O potro o observava com olhos inteligentes, como se entendesse a importância do que estava acontecendo. Estrela Negra permanecia próxima, sua presença uma fonte constante de força e proteção. O sol mal havia começado a dourar o horizonte quando 3 silhuetas deixaram a guarda serena naquela manhã. Seu Joaquim, montado em um cavalo emprestado por um dos moradores, liderava o pequeno grupo. O delegado Martins e Alberto Santiago o seguiam em uma caminhonete da polícia, carregando o equipamento forense necessário para a investigação. No galpão, Dona Carminha e José haviam se oferecido para cuidar de Estrela Negra e seu filhote durante a ausência do grupo. O potro, embora ainda em recuperação, já demonstrava uma força surpreendente, como se o sangue nobre de seu pai, Tempestade do Deserto, corresse cada vez mais vigoroso em suas veias. O vento mudou desde aquele dia, observou seu Joaquim, seus olhos experientes estudando as dunas que se modificavam constantemente sob a brisa matinal. Mas existem marcos naturais que não se movem. Aquela formação rochosa ali, por exemplo, era minha referência quando encontramos o potro.
À medida que avançavam pelo deserto, o velho domador compartilhava com os companheiros sua sabedoria sobre aquele ambiente aparentemente inóspito. Falava sobre como as pequenas plantas indicavam a presença de água subterrânea, como certos padrões na areia revelavam a passagem recente de veículos, e como as pedras expostas contavam histórias sobre as tempestades que haviam enfrentado. Após cerca de 1 hora de caminhada, seu Joaquim ergueu a mão, sinalizando para que parassem. "É aqui", disse simplesmente, desmontando com cuidado. Seus olhos percorreram a área até encontrarem o que procurava. A estaca de ferro ainda cravada na areia, suas correntes retorcidas, brilhando sob o sol da manhã. O delegado Martins imediatamente começou a fotografar a cena, estabelecendo um perímetro com fitas amarelas da polícia. Alberto, por sua vez, permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara de emoções contidas ao observar o local onde seu precioso potro quase encontrou seu fim. "Vejam isso", chamou o delegado, ajoelhando-se próximo à estaca. Com um pincel especial, removia delicadamente a areia de uma área específica. "Há marcas de ferramentas aqui. Alguém usou um equipamento profissional para cravar esta estaca." Seu Joaquim, que havia se afastado um pouco, chamou-os com urgência. "Encontrei algo mais", disse, apontando para uma área onde a areia formava um padrão peculiar. "Estas são marcas de pneus. O vento não conseguiu apagá-las completamente porque foram feitas muito próximas àquelas rochas que serviram como proteção." O delegado rapidamente começou a documentar as evidências, tirando moldes das marcas dos pneus e coletando amostras da areia ao redor. "Estas são marcas de pneus de alto desempenho", observou, "não muito comuns nesta região." Enquanto trabalhavam, o sol subia cada vez mais no céu, tornando o calor quase insuportável. Seu Joaquim, no entanto, parecia incansável, seus olhos experientes continuamente esquadrinhando a área em busca de mais pistas. "Meu Deus", sussurrou Alberto, reconhecendo imediatamente o objeto. "Esta cigarreira, eu a vi centenas de vezes. Ricardo sempre a carregava, era um presente de seu pai." No entanto, antes que pudessem comemorar a descoberta, um som distante chamou a atenção do grupo. Era o ruído inconfundível de um motor potente aproximando-se rapidamente. O carro diminuiu a velocidade ao se aproximar da área onde a estaca ainda estava cravada. Através de uma fresta entre as rochas, seu Joaquim pôde ver claramente o motorista, Ricardo Mendonça, seu rosto uma máscara de fúria ao perceber que algo estava errado. O delegado Martins fez sinal para que permanecessem em silêncio enquanto Ricardo saía do carro, observando com crescente agitação as fitas amarelas da polícia e os sinais claros de que o local havia sido investigado. O homem chutou a areia com raiva, praguejando alto o suficiente para que pudessem ouvir. Foi nesse momento que seu Joaquim notou algo em suas mãos, uma pasta de documentos. Ricardo parecia nervoso, constantemente olhando ao redor enquanto folheava os papéis. O que quer que estivesse planejando, era claro que sua visita ao local não era apenas para verificar o destino do potro. Ricardo Mendonça permaneceu no local por vários minutos, seu comportamento cada vez mais errático enquanto examinava os documentos em suas mãos. De seu esconderijo entre as rochas, seu Joaquim observava atentamente cada movimento do homem, notando como suas mãos tremiam ao virar as páginas. O delegado Martins, com a experiência de anos de investigação, concordou silenciosamente. Sua mão repousava sobre a arma em seu coldre, pronta para qualquer eventualidade. Alberto, por sua vez, mal conseguia conter sua indignação, precisando ser contido pelo antigo mestre quando Ricardo chutou violentamente a estaca que havia aprisionado o potro.
Subitamente, o vento mudou de direção, trazendo consigo fragmentos da conversa que Ricardo mantinha consigo mesmo. Tem que estar aqui. Ele disse que estaria aqui, aquele velho mentiroso. Com um movimento ágil que surpreendeu a todos, seu Joaquim conseguiu agarrar o papel antes que Ricardo o visse. O empresário, após alguns minutos de busca frenética, retornou ao seu carro visivelmente transtornado, partindo em alta velocidade e deixando para trás apenas uma nuvem de poeira e frustração. Quando finalmente puderam sair de seu esconderijo, os três homens se reuniram para examinar o documento que o destino havia literalmente soprado em suas mãos. Era uma antiga escritura de terras, amarelada pelo tempo, com o timbre oficial do cartório regional. O delegado Martins ajustou seus óculos, estudando atentamente o papel. Segundo esta escritura, a área pertencia a uma antiga corporação que faliu há décadas. Mas vejam a data de transferência aqui embaixo. Foi registrada há apenas uma semana, em nome de Ricardo Mendonça. Agora entendo o verdadeiro plano dele, disse o velho, sua voz carregada de preocupação. Não era apenas sobre o potro. Ricardo quer destruir tudo o que representa uma ameaça a seu poder, incluindo nossa pequena comunidade. Foi então que uma memória antiga atingiu seu Joaquim como um raio. O aquífero, exclamou. Anos atrás, quando cavamos o poço, encontramos indícios de um grande reservatório subterrâneo. Na época, não tínhamos recursos para fazer estudos mais aprofundados, mas sempre soubemos que havia muito mais água sob nossas terras do que aparentava. Ele poderá explorar comercialmente, completou Alberto, compreendendo a extensão do plano, e com o monopólio da água na região, terá poder sobre todos os aras e fazendas dos arredores, incluindo o meu. Precisamos agir rápido, disse o delegado, guardando cuidadosamente a escritura junto com as outras evidências. Mas precisamos ser espertos. Ricardo tem dinheiro e influência, e agora sabemos que ele não hesitará em usar ambos. Alberto olhou para seu antigo mestre com uma mistura de curiosidade e esperança. O que você tem em mente? Se pudermos provar a existência do aquífero antes de Ricardo, explicou seu Joaquim, um brilho determinado em seus olhos, e se conseguirmos documentar oficialmente sua importância para o ecossistema local, podemos impedir legalmente qualquer tentativa de exploração comercial. O sol já estava alto no céu quando os três homens começaram sua jornada de volta à Aguada Serena, seus corações pesados com o conhecimento do perigo que se aproximava, mas suas mentes determinadas a encontrar uma solução. O deserto, testemunha silenciosa de tantas histórias de ganância e redenção, guardava ainda muitos segredos que poderiam mudar o destino de todos. O sol já se punha quando o grupo retornou à Aguada Serena, encontrando o povoado em polvorosa. Uma pequena multidão se aglomerava em frente ao galpão onde os cavalos estavam abrigados, e no centro dela o potro realizava algo extraordinário. O jovem animal, ainda com sinais visíveis de sua provação no deserto, caminhava em círculos cada vez mais apertados, batendo ocasionalmente com o casco no chão de terra batida. Estrela Negra observava atentamente seu filhote, relinchando suavemente como se o encorajasse. Seu Joaquim desmontou com cuidado, seus olhos experientes estudando o comportamento do animal. Não é um chamado, disse suavemente, um sorriso de compreensão iluminando seu rosto enrugado. É um dom. Ele está sentindo a água. Parem ele! Gritou alguém entre os moradores. Vai se machucar! Impossível! Exclamou José, aproximando-se do buraco que começava a se formar. Não há nenhum cano ou tubulação nesta área. A notícia se espalhou rapidamente pelo povoado, atraindo ainda mais moradores. O potro, aparentemente satisfeito com sua descoberta, retornou para junto de sua mãe, recebendo carícias orgulhosas de seu focinho.
É um dom raro, confirmou seu Joaquim, levantando-se com a ajuda de José. Tempestade do deserto tinha essa habilidade, e agora seu filho a herdou. Mas há algo mais aqui, algo que pode nos ajudar a salvar a Guarda Serena. Exatamente, respondeu o velho domador. Se conseguirmos documentar cientificamente a extensão do reservatório subterrâneo e sua importância para o ecossistema local, teremos uma chance de protegê-lo legalmente. Precisamos agir rápido, alertou o delegado. Ricardo não vai demorar a perceber que perdeu aquela escritura e quando isso acontecer... Começou, murmurou seu Joaquim, observando o veículo se aproximar. Ele não vai esperar ter todos os documentos em ordem. Vai tentar estabelecer sua presença aqui o quanto antes. Precisamos de tempo, disse Alberto, sua voz carregada de preocupação. Pelo menos algumas semanas para realizar os estudos e reunir as evidências necessárias. Temos algo que Ricardo não tem, disse finalmente, um brilho determinado em seus olhos. Temos o conhecimento do deserto, a força da comunidade e um dom especial que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. A manhã seguinte trouxe consigo o som de máquinas pesadas. A equipe contratada por Ricardo Mendonça havia começado a montar seu equipamento de perfuração na entrada do povoado, o ruído metálico quebrando a paz habitual de Guarda Serena. Eles chegam amanhã cedo, informou desligando o celular. Mas precisamos manter Ricardo distraído até lá. Se ele descobrir o que estamos planejando... Ele está tentando nos dizer algo, murmurou seu Joaquim, levantando-se com dificuldade. Vamos até lá. Olhem só isso, chamou José, que havia chegado para seu turno de cuidar dos cavalos. Apontava para uma pequena poça d'água que começava a se formar exatamente onde o potro havia batido seus cascos. Como que confirmando suas palavras, um dos trabalhadores próximos aos equipamentos gritou algo sobre problemas com o solo. A área onde tentavam instalar a perfuratriz começava a apresentar sinais de instabilidade. Que diabos está acontecendo aqui? Sua voz autoritária ecoou pela rua principal. Ao ver seu Joaquim e Alberto parados na entrada do galpão, seu rosto se contorceu numa máscara de fúria mal contida. Ricardo riu com desdém, tirando um maço de documentos do paletó. Tenho todas as autorizações necessárias aqui. Esta terra me pertence agora e posso fazer o que bem entender com ela. Um murmúrio de aprovação percorreu a pequena multidão que começava a se formar. Ricardo, por um momento, pareceu desconcertado, mas logo recuperou sua pose arrogante. Aqui, respondeu uma voz firme. Todos se viraram para ver Dona Eulália, a moradora mais antiga do povoado, emergindo de sua casa com uma pasta antiga nos braços. A senhora de 90 anos caminhava lentamente, apoiada em sua bengala, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Meu pai era o escriba da comunidade, explicou ela, entregando os documentos ao delegado. Ele registrou tudo, a descoberta do poço pelos antigos, os rituais sagrados realizados aqui, as marcações nas pedras que ainda podem ser vistas. O delegado examinou os papéis com interesse crescente, enquanto Ricardo empalidecia visivelmente. Isso muda tudo, declarou o policial. Até que a autenticidade destes documentos seja verificada e uma decisão oficial seja tomada, nenhuma obra pode ser realizada no local. Suas palavras foram interrompidas por um som extraordinário. O potro havia começado a relinchar de uma maneira diferente, quase musical. O som ecoava pelo povoado de uma forma que fez todos se calarem, hipnotizados. Como que respondendo ao chamado do animal, pequenas poças começaram a se formar em diversos pontos ao redor dos equipamentos de perfuração. A água brotava suavemente da terra, criando um espetáculo que ninguém ali jamais havia presenciado. Ricardo observava a cena com uma mistura de raiva e incredulidade.
Seu plano cuidadosamente arquitetado estava sendo desfeito não apenas por documentos antigos, mas por um fenômeno que ele não podia explicar ou controlar. Enquanto o veículo se afastava em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira, os moradores de Aguada Serena começaram a se abraçar e comemorar. Mas seu Joaquim permanecia sério, seus olhos fixos no horizonte. Na manhã seguinte, Aguada Serena recebeu a equipe de hidrogeólogos enviada por Alberto. O grupo de cientistas, equipado com tecnologia de ponta, ficou imediatamente fascinado não apenas pelo fenômeno da água que brotava do solo, mas principalmente pelo comportamento extraordinário do potro. "É incrível", comentou a doutora Marina Santos, líder da equipe, observando o jovem animal guiá-los precisamente pelos pontos onde a água estava mais próxima da superfície. "Ele tem uma sensibilidade natural para os campos magnéticos gerados pelos fluxos subterrâneos. É um fenômeno raro, mas documentado em algumas espécies." Seu Joaquim acompanhava o trabalho dos especialistas com interesse, notando como o potro parecia cada vez mais confiante em seu dom especial. Estrela Negra seguia o grupo a uma curta distância, sua presença protetora uma constante e reconfortante. "Ele encontrou algo diferente", observou seu Joaquim, notando a agitação do animal. "Vejam como ele está inquieto." "Isso é extraordinário", murmurou ela. "Há uma formação geológica única aqui. O aquífero não é apenas grande, é parte de um sistema natural de purificação de água. As camadas de rocha e minerais criam um processo de filtragem natural que torna esta água excepcionalmente pura." "Muito mais que especial", respondeu a cientista, ainda analisando os dados. "Este é um fenômeno geológico raro. Se confirmadas nossas análises preliminares, esta área poderia ser classificada como um santuário natural de preservação permanente." "Temos uma ordem judicial", anunciou o líder do grupo, um homem de meia idade com óculos de aro dourado, entregando um documento ao delegado Martins. "O senhor Mendonça contesta a autenticidade dos documentos históricos apresentados e exige uma investigação formal." Foi nesse momento que seu Joaquim notou algo estranho no comportamento do potro. O animal havia se aproximado do grupo de advogados e fixava seu olhar em um deles em particular. O homem, notando a atenção do animal, começou a demonstrar um nervosismo incomum. "Senhor Garcia", chamou seu Joaquim, uma súbita inspiração o atingindo. "O senhor não costumava trabalhar para Alberto Santiago há alguns anos?" O advogado começou a recuar lentamente, mas o potro se moveu, bloqueando seu caminho. Estrela Negra, percebendo a tensão, posicionou-se estrategicamente do outro lado, efetivamente cercando o homem. Pressionado pelo cerco improvisado e pelo olhar penetrante do potro, o advogado finalmente quebrou. Eu não tive escolha", gaguejou. "Ricardo Mendonça me procurou há meses, ofereceu uma quantia absurda para forjar documentos", confessou Garcia, suas palavras saindo em um jorro nervoso. "Ele queria provar que a escritura das terras pertencia legalmente a uma antiga corporação, da qual ele poderia comprar os direitos. Mas a verdade é que estas terras sempre foram da comunidade. Os documentos originais foram destruídos." "Isso muda tudo", declarou o delegado. "Com esta confissão e as evidências científicas que estamos coletando, podemos não apenas proteger o aquífero, mas também abrir um processo criminal contra Ricardo Mendonça." O animal relinchou suavemente, encostando seu focinho na mão enrugada do velho domador. Estrela Negra se aproximou, completando o quadro de união entre homem e animais que havia mudado para sempre o destino de Aguada Serena.
A notícia da confissão do advogado se espalhou rapidamente e não demorou muito para que Ricardo Mendonça aparecesse em Aguada Serena, seu Mercedes levantando uma nuvem de poeira na estrada principal. Desta vez, no entanto, não havia arrogância em sua postura. Seus olhos revelavam o desespero de um homem encurralado. "Onde está Miguel Garcia?" exigiu saber, sua voz tremendo ligeiramente ao se dirigir ao grupo reunido em frente ao galpão. O delegado Martins deu um passo à frente, mantendo uma postura firme. Ricardo soltou uma risada amarga, passando a mão pelos cabelos impecavelmente penteados. "Vocês não entendem, não é? Não fazem ideia do que está realmente em jogo aqui." "Você", sussurrou, sua face perdendo toda a cor. "Você é igualzinho a ele." Um silêncio atônito caiu sobre o grupo. Alberto deu um passo à frente, sua expressão uma mistura de choque e compreensão tardia. "Filho? Do que você está falando, Ricardo?" Alberto cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. "Maria!" murmurou, recordando-se de um amor de juventude. "Ela nunca me disse. Eu nunca soube." "Você não quer fazer isso, filho", disse o velho domador com uma voz calma que parecia acalmar até mesmo o ar ao redor. "A verdade que você procura não está no fim de um cano de revólver." "Não se aproxime", advertiu Ricardo, mas sua mão tremia visivelmente. "Sabe por que Tempestade do Deserto era tão especial?" perguntou seu Joaquim, sua voz carregada de sabedoria antiga. Não era apenas por sua linhagem ou suas habilidades. Era porque ele tinha o dom de ver através das pessoas, de enxergar a verdade em seus corações. "Seu pai nunca o abandonou, Ricardo", continuou o velho domador. "Ele nunca soube de sua existência. Mas veja como estes cavalos se aproximam de você. Eles sentem seu sangue, sua herança. Você é parte desta história, desta terra, quer queira ou não." O potro relinchou suavemente, como se confirmasse as palavras. Estrela Negra deu mais um passo à frente, seu focinho quase tocando a mão que segurava a arma. Os joelhos de Ricardo cederam, e ele caiu na areia, a arma escapando de seus dedos trêmulos. Os cavalos imediatamente se posicionaram ao seu redor, como que formando um círculo de proteção e redenção. Alberto se ajoelhou ao lado de seu filho recém-descoberto, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto envelhecido. "Você não precisa provar nada. Você é meu filho. E agora que sei a verdade, temos todo o tempo do mundo para recuperar o que perdemos." As semanas que se seguiram ao confronto trouxeram mudanças profundas para Aguada Serena. O delegado Martins, sensibilizado pela história de Ricardo, concordou em ser leniente mediante sua cooperação total com as investigações e o compromisso de reparar os danos causados. Alberto, por sua vez, mergulhou de cabeça na tarefa de construir uma relação com o filho que nunca soube que tinha. Seu Joaquim observava essas transformações de sua varanda, seu coração aquecido pela forma como a verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha o poder de curar feridas antigas. O potro, agora completamente recuperado, havia se tornado uma espécie de celebridade local, atraindo visitantes curiosos de toda a região. "É incrível como ele cresceu forte", comentou Dona Carminha numa manhã, trazendo pães frescos para o café. O jovem animal trotava elegantemente pelo cercado improvisado, sua pelagem brilhando sob o sol do deserto. "Quem diria que aquele pobrezinho que encontramos quase morto se transformaria nisso?" A notícia sobre o aquífero especial de Aguada Serena havia se espalhado, atraindo a atenção de ambientalistas e autoridades. A doutora Marina Santos e sua equipe haviam concluído seus estudos, confirmando a singularidade do sistema natural de purificação da água.
O governo estadual está considerando declarar toda a área como reserva de preservação permanente, informou Alberto, que chegava para sua visita diária. Ao seu lado, Ricardo caminhava com uma humildade que teria sido impensável algumas semanas antes. Aprendi mais nessas últimas semanas do que em todos meus anos administrando empresas, confessou Ricardo, sentando-se ao lado de seu Joaquim. Sobre respeito, sobre conexão com a terra, sobre família. Ele precisa de um nome, disse Alberto suavemente. Um nome que honre sua história e seu dom especial. A transformação de Ricardo continuou nos dias seguintes. Sob a orientação paciente de seu Joaquim, começou a aprender os segredos do deserto e o manejo respeitoso dos cavalos. Alberto, por sua vez, compartilhava histórias sobre Maria, a mãe de Ricardo, e aos poucos as feridas do passado começavam a cicatrizar. Sabe, disse Ricardo uma tarde, enquanto ajudava a manter o poço comunitário, eu sempre pensei que poder significava controlar tudo e todos, mas aqui aprendi que verdadeiro poder é saber quando deixar as coisas seguirem seu curso natural. O povoado também florescia. Com a proteção oficial do aquífero em andamento, novos projetos começaram a surgir. Uma cooperativa de artesãos locais foi formada, aproveitando a crescente visitação à região. Dona Carminha expandiu sua padaria, incluindo um café que rapidamente se tornou ponto de encontro para moradores e visitantes. É como se o deserto estivesse nos recompensando por finalmente aprendermos a respeitá-lo, observou José, enquanto um grupo de crianças brincava perto do poço, suas risadas ecoando pela praça central. Um dia, enquanto observava pai e filho trabalhando juntos no cuidado dos cavalos, seu Joaquim pegou a antiga foto de Daniel em seu bolso. As lágrimas que vieram aos seus olhos não eram mais apenas de tristeza, mas também de gratidão pela forma como a vida havia lhe dado uma nova família para cuidar. Ricardo e Alberto se aproximaram, trazendo consigo a notícia de que o processo de preservação do aquífero havia sido oficialmente aprovado. Guardião das Águas e Estrela Negra pastavam tranquilamente ao fundo, símbolos vivos de como o amor e a compreensão podiam transformar até mesmo os corações mais endurecidos. 2 meses se passaram, desde aquela manhã fatídica em que seu Joaquim seguiu uma égua desesperada pelo deserto. A guarda serena havia se transformado. O pequeno povoado agora era conhecido em toda a região como um modelo de preservação ambiental e convivência harmoniosa com a natureza. O antigo galpão, onde Guardião das Águas havia se recuperado, fora transformado em um centro de estudos ambientais, onde a doutora Marina Santos e sua equipe continuavam suas pesquisas sobre o aquífero especial. As paredes, antes desgastadas, agora exibiam orgulhosamente fotografias e documentos que contavam a história extraordinária do povoado. Numa tarde particularmente agradável, com o sol já baixo no horizonte, um grupo incomum se reuniu próximo ao poço central. Seu Joaquim, sentado em sua cadeira favorita, observava com olhos marejados, enquanto Alberto e Ricardo trabalhavam juntos, instalando uma placa comemorativa. O velho domador acariciou a foto de seu filho no bolso, sentindo pela primeira vez em muitos anos que seu coração estava verdadeiramente em paz. Daniel sempre amou esta terra, disse suavemente. Agora, seu nome viverá para sempre, protegendo-a. Guardião das Águas, agora um jovem garanhão imponente, pastava tranquilamente próximo com sua mãe, Estrela Negra. Seu dom especial havia se tornado legendário. Regularmente, ele guiava pesquisadores e ambientalistas a novos pontos de água, contribuindo para o mapeamento completo do aquífero. Ricardo, que terminava de ajustar a placa, havia mudado completamente.
Seu rosto, antes sempre tenso e amargurado, agora mostrava as marcas do sol e do trabalho honesto, além de um sorriso genuíno que aparecia com frequência cada vez maior. Alberto colocou uma mão no ombro do filho, seus olhos brilhando com o orgulho paterno. E eu precisei quase perder tudo para encontrar o que sempre procurei: uma família. Vejam só, apontou José, que se aproximava com um grupo de crianças locais. As flores do deserto estão começando a brotar. O deserto sempre foi mais que areia e sol, refletiu seu Joaquim, sua voz carregada de sabedoria. É um ser vivo que nos ensina, nos desafia e, às vezes, nos salva de nós mesmos. Pensem só, disse Dona Eulália, que havia se juntado ao grupo. Tudo começou com um ato de crueldade, mas terminou com tanta bondade. Às vezes é assim que a vida funciona. Precisamos passar pelo deserto para encontrar o oásis. O verdadeiro tesouro nunca foi a água sob a terra, disse Ricardo, sua voz embargada pela emoção. Era a lição que precisávamos aprender, que a verdadeira riqueza está nas conexões que construímos, no amor que compartilhamos, na capacidade de perdoar e recomeçar. Seu Joaquim observava tudo com um sorriso sereno. Em seus longos anos de vida, havia aprendido que as maiores transformações frequentemente começavam com os momentos mais sombrios. O deserto, em sua sabedoria antiga, havia mais uma vez provado ser o maior dos mestres. A história de Aguada Serena, disse ele, sua voz se misturando com o vento do entardecer, será contada por muitas gerações, não como um conto de vingança e ganância, mas como um testamento do poder do amor, da coragem e da redenção. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores que pareciam saídas de um sonho, o pequeno povoado no meio do deserto continuava sua jornada. Um lugar onde cavalos especiais podiam encontrar água escondida, onde pais e filhos podiam reconstruir laços perdidos, e onde o deserto, em sua majestade eterna, guardava não apenas água preciosa, mas também as infinitas possibilidades de transformação do coração humano.